Olá, estamos começando a nossa roda de saberes com o tema Educação e Território. Hoje a nossa roda acontece na Escola Municipal Professor Damon de Lima, uma instituição que atende crianças da educação infantil do bairro São Raimundo e adjacências. Quero agradecer à equipe pedagógica e gestora da instituição pela acolhida e, no nome da vice-diretora Silvana, eu cumprimento e agradeço a todas as outras gestoras e pedagogas de outros espaços que a gente também recebe aqui hoje, da Escola Estadual Diocesano e da Escola Estadual Sival Rodrigues Coelho. Agradeço também a participação dos professores do curso de Pedagogia da Univale e todos os estudantes e estudantes que vieram para essa conversa. Eu passo a palavra agora para o professor Tiago, que vai ser o mediador dessa nossa conversa. Nós também agradecemos a acolhida, da escola para essa nossa roda, cumprimentamos a todos presentes, e desejamos uma boa discussão. As diretrizes curriculares nacionais para a formação do profissional da pedagogia preconiza que o profissional habilitado ele pode atuar tanto na docência quanto ele pode atuar na gestão. Na docência, o profissional da pedagogia, ele atua como professor de educação infantil, ele atua como professor de anos iniciais e ele também pode atuar como professor de ensino médio no curso normal e nos cursos de educação profissional. O profissional habilitado em pedagogia, que opta por não atuar na docência, ele pode também atuar na gestão de espaços escolares, tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais, quanto no ensino médio. Além de atuar na gestão de espaços escolares, o profissional da pedagogia também é habilitado para poder atuar na gestão de processos educativos que acontecem em espaços não escolares. Portanto, o pedagogo é um profissional que ele atua em espaços onde acontece a educação, seja na escola ou seja fora dela. Nós entendemos que esses espaços são considerados territórios educativos. E o objetivo da nossa discussão de hoje é discutir a atuação do pedagogo, a atuação do profissional, da educação, do professor e do educador de um modo geral, nesses diferentes espaços. Então, como nós temos aqui estudantes do curso de magistério, nós temos professores e monitores da rede municipal e estadual, temos estudantes da pedagogia, o objetivo é a gente socializar as nossas experiências nesses diferentes espaços. Então, temos experiências em estágio, temos experiências no PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, temos as experiências da Escola de Tempo Integral e a gente vai conversar um pouco sobre as experiências nesses espaços. Eu gostaria de convidar algumas... nós temos aqui muitas alunas que participam do PIBID, nós temos monitoras aqui mesmo da Damon de Lima, quem esteja fazendo estágio também. Então, enquanto vocês vão se preparando e pensando, eu quero registrar também aqui a presença da diretora, Fabiola, que já foi minha pedagoga, já foi um exemplo e uma inspiração para que a gente pudesse identificar os potenciais educativos do território ao entorno da instituição na qual eu trabalhava e ela também trabalhava. Então, primeiro eu vou compartilhar uma prática aqui com vocês, uma experiência que eu posso compartilhar de como a gente trabalhou e desenvolveu um projeto com uma turma de 5 anos no CESEI Raio de Luz, no bairro Novo Horizonte. No momento de 2014, o bairro onde a escola se localizava recebeu crianças que tinham acabado de receber as residências no Residencial Vitória, próximo ali ao Penha, ao Vila União. Então, a escola recebeu 200 crianças, aproximadamente, de 4 e 5 anos, vindas de diferentes pontos da cidade. E aí, uma professora de 5 anos, de uma das turmas, ela começou a identificar nas rodas de conversa, e eu participava de alguns desses momentos com eles, que as crianças só falavam na casa. Ah,
agora estou de casa nova, minha mãe vai comprar uma televisão, minha mãe comprou uma cama nova para o meu quarto, e todas as conversas giravam em torno da casa. E aí, como a escola podia dar voz, né? Primeiro, desenvolver uma escuta ativa dessas crianças, acolher essas crianças e trabalhar com esse território novo que estava sendo vivenciado por elas e, consequentemente, pela escola. Então, a professora Rosimar desenvolveu um projeto com essas crianças que era Minha Casa, Minha História. E, durante todos os meses que o projeto aconteceu, foram uns 3 meses, as crianças traziam as suas informações, o que era mais significativo para elas, e a gente também envolveu as famílias. Então, as famílias se sentiram um pouco acolhidas quando a gente começou a chamá-las para responder um questionário dizendo como estava sendo a experiência de viver naquele outro território. E a gente sabe o quanto o significado da casa é importante para todos nós, né? Você ter um lar é mais apenas do que uma casa no sentido físico. Então, como isso estava sendo repercutido na família e, consequentemente, nas crianças. Então, das várias atividades que a gente fez visita àquele espaço, né, ao Residencial Vitória, a gente foi na casa de algumas crianças, fomos muito bem recebidas. Elas mostraram as partes da casa, o quarto, como elas estavam se sentindo morando ali. Ficou um certo alvoroço nas ruas do bairro, né? Porque eles... Nossa, o pessoal da escola está aqui, o pessoal da creche está aqui. Então, saiu aquela fila ali de professores, de monitores, professores eventuais, né, que ajudaram a realizar esse trajeto. E aí, as diversas atividades que foram desenvolvidas, elas trabalharam com a localização das casas pelo programa do Google, né, aquele programa dos mapas. As crianças queriam saber onde era a minha casa, queriam visualizar isso no computador, a casa da professora. Depois a gente também conseguiu um transporte e todos, né, dessa turma fomos fazer uma visita à casa da professora. E, no final, a gente fez algumas entrevistas com pais, dizendo da sensação de morar numa casa de aluguel, de morar em uma casa própria. E aí essas entrevistas e as fotos foram compiladas num CD e foram entregues também às famílias, como forma de democratizar o que estava acontecendo na instituição. E a avaliação das famílias, no dia da amostra desse projeto, foi bastante positiva, no sentido que eles conseguiram transitar entre esse território da escola e do bairro, fazendo essa ligação e se sentindo também valorizados, né? Então, foi uma prática que, muito mais do que os territórios físicos e materiais que estavam ali, a gente conseguiu também trabalhar os territórios afetivos, né? O relato dos pais dizia de como eles sentiram que a história deles estava sendo valorizada e como as crianças estavam percebendo como significativo aquele momento que eles estavam vivendo, né? Agora quero ouvir de vocês também. Meu nome é Karen Cristina Soares Simões. Eu estou como supervisora do PIBID Univale desse ano de 2017, primeiro semestre. Eu estou na escola Padre Pedro Crisólogo Rosa, no EMEF, lá no Cardo e no Conjunto CIR. A nossa escola ela tem a sede no Cardo e a extensão no CIR. E achei pertinente demais o projeto de trabalho, o comentário da professora e coordenadora, né, do curso de pedagogia. E isso é muito importante para a criança, para também a equipe, né, docente, o corpo docente da escola, porque é uma conquista pessoal da família, mas reflete na aprendizagem. Com certeza a professora explorou o território, o espaço físico e também a questão geográfica do bairro, a questão, às vezes, até de saneamento, saúde. São questões que nós temos que estar trabalhando nas instituições. E as crianças, elas nos dão
né, esse amplo conhecimento. Elas puxam, né, essa corrente, e nós, como docentes, como funcionários, né, da educação, nós temos esse pensamento lógico, né? Com certeza, eles devem ter, hoje, eles devem cuidar melhor do espaço, né, proveniente da educação que eles tiveram naquele espaço. Achei muito interessante, né? Parabenizo a escola e a professora, ou a coordenação, né, da ideia, e acho que isso não só naquele espaço, mas nós temos que trabalhar isso em escolas mesmo, porque a criança, ela necessita de saber onde ela está, ela cuidar de onde ela está, com aquele olhar educativo. Muito interessante, parabéns. Só complementando, então, muito obrigada. As crianças conseguiram ilustrar aquilo que os pais responderam. E os pais responderam justamente disso. Quais são as dificuldades encontradas? Então, alguém respondeu assim, a poeira do estradão. E aí a criança fez o desenho, né, de uma estrada bastante poeirenta. Outras disseram, a gente precisa de mais supermercado ou de praças. E aí as crianças fizeram a ilustração. Então, foi realmente assim, um trabalho que envolveu tanto a família quanto as crianças para reconhecerem e identificar tanto as potencialidades quanto as dificuldades também que o bairro, naquele momento de criação, estava passando. E complementando também, já pegando o gancho, e aí trabalharam-se políticas públicas, porque falou sobre a poeira do estradão, do que necessita para melhorar. Então, foi-se trabalhado políticas públicas com as crianças. Muito interessante. Mais alguma experiência que alguém queira relatar? Nós temos aqui também professoras, né, do curso normal, do diocesano, do Simval, se quiserem compartilhar também, como no próprio curso do magistério vocês trabalham esse olhar, né? O Rubem Alves, ele dizia que educar é uma educação para o olhar. Então, olhar o ambiente, olhar o espaço em que a gente vive, né? Desenvolver uma escuta atenta dessas crianças, né, de adolescentes que estão vivenciando, às vezes, territórios, né, conflituosos, é também uma característica que o professor, né, que o educador deve desenvolver para conseguir dar conta, né, de toda a complexidade que envolve o campo da educação. Alguma experiência do PIBID? Gente, numa roda, o Paulo Freire dizia, né, na Pedagogia da Autonomia, que a roda é o formato mais democrático, né, que todos têm voz e têm vez numa roda. Então, o convite está feito. Me apresentar novamente, a Carla já falou, né, eu sou meu nome é Fabíola, sou a diretora daqui da Monte Lima, onde vocês estão hoje fazendo essa roda tão legal, né? Eu gostaria de explicar o nosso ambiente, né? A nossa escola, como que ela funciona, como que as crianças ficam aqui, né? Como são feitas a mudança de espaço, né? A criança neste local. Nós estamos na quadra, ela é utilizada de duas formas, como parque de crianças menores, que é aquele que está lá no cantinho, fica em cima dos tatames que estão aqui no chão. E ela também é utilizada uma parte, né, como área de movimento. Não dá para usar como quadra de futebol, porque, né, a gente teve que fazer esse movimento diferente, porque nós temos crianças de berçário, crianças a partir de 6 meses a 5 anos. Todas as nossas salas são essas em torno, né, da quadra. Naquele canto ficam as turminhas de 1 ano, para cá, né, vem as de 5, sala de professores, 4, 3 e 2 anos. E aqui a gente trabalha com espaços educativos, né? Como funciona? Cada segmento de idade tem as suas salas, 3 ou 4 salas, e elas são utilizadas por essas turmas, né, que tem a diferença de sala para turma, né? A sala é o local, a turma são as crianças que ficam dentro, que utilizam essa sala com as professoras. Cada uma das salas tem 2 turmas,
né? E os ambientes eles são divididos de acordo com o lado pedagógico que a gente quer trabalhar ali naquele dia a dia. Então, existem salas de brinquedoteca, existem salas de música, existe a sala de vídeo, né? Tem o parque, tem os ambientes e elas seguem horários. E durante o dia, elas rodam pela escola, né? Tem um determinado horário que você chegar aqui, por exemplo, começa às 8, é lá pelas 8h40, por aí 8h50, você vê um movimento nessa escola, né? Porque todo mundo sai das salas. Eles saem, vão para um lado, vão para o outro, trocam de salas, vão para o vídeo, vão para o parque, vão para a quadra. Tem o momento do lanche, né? Então, as crianças elas se movimentam muito durante o dia na nossa escola. E ela foi criada, foi adaptada a crianças e também a questão do tempo. Se chover, tem como elas transitarem pela escola toda sem se molhar, né? Vocês podem perceber que tem né, as coberturas em volta, né, da escola toda. Tem até chegar lá no refeitório. O refeitório fica na parte de trás, depois daquela porta. Então, elas têm esse momento de estar dentro da sala e também um momento de estar saindo e procurando outros lugares de acordo com seus horários, né? Então, a nossa escola ela é uma escola bem dinâmica, né? Apesar de ser uma escola de educação infantil e ensino fundamental, nós não temos ensino fundamental, funciona só as criancinhas de educação infantil. E essa é a maneira pedagógica que nós trabalhamos, né? O nosso ambiente, nosso território. Tá certo, nós agradecemos, né, a explicação, a explanação de como funciona aqui os ambientes, né, os espaços da Escola Municipal Professor Damon de Lima. E nós vamos para um breve intervalo e a nossa roda volta já já. Estamos de volta com a nossa roda de saberes e neste bloco nós vamos ouvir as experiências e as práticas de algumas estudantes. Meu nome é Ivete, eu sou estudante do curso de Magistério do Colégio Diocesano, onde está localizado no bairro de Lourdes. Lá nós possuímos 2 salas de magistérios. Porém, estamos com um probleminha, que é a dificuldade de acesso a algumas partes da escola, porque estamos em reformas. Assim, para melhor atender tanto os estudantes da área de magistério, como os futuros que voltarão a praticar a aula lá. Bom, essas reformas eu creio que seja para melhor atender os pais, os alunos, tanto espaço físico, estão mexendo em telhado, né? Igual essa escola aqui está super adaptada, lá também nós teremos esse espaço bem adaptado. E no mais, estou gostando muito do curso, estamos trocando experiências, né? As professoras nos acolhem muito bem. O curso, mesmo com a dificuldade que está tendo na escola, nós estamos nos adaptando em relação à sala de vídeo, que ainda nós não temos a estrutura apropriada, mas a gente dá nosso jeitinho. Questão de cantina, nós estamos fazendo de tudo para resolver os lanches entre nós mesmos. É isso aí. Vamos estudar, vamos levar para as nossas crianças o melhor. Isso é uma experiência que nós estamos adquirindo para relatar depois para os nossos pequenos, né? E eu creio que eles vão valorizar muito bem a nós, e nós os valorizaremos também. E os pais vamos nos acolher, assim como nós acolheremos todos os pais e os futuros rapazinhos e mocinhas. Obrigada. Obrigada a você. A sua colega também quer compartilhar conosco. Meu nome é Joaninha, eu sou professora do curso normal da Escola Diocesana. Gente, a nossa escola realmente está em reforma, mas isso não muda a nossa didática. Porque nós estamos trabalhando e eu amo as minhas meninas da Escola Diocesana.
E eu sempre falo para elas que roda de conversa é o melhor momento que o professor tem em sala com o aluno. Porque é aquele momento em que o aluno fala sobre ele. É aquele momento que o aluno se expõe. E é aquele momento que o professor deve estar registrando aquilo que o aluno está passando para ele. Porque é um momento de troca. E o aluno está conversando com o professor, ele fala sobre a casa dele, ele fala sobre a família dele, ele fala como ele é tratado em casa, ele conta a realidade dele. É nesse momento da roda. E esse momento é gratificante. É um dos melhores momentos que se tem no espaço educacional. Porque o professor, ele precisa conhecer o seu aluno. O professor precisa saber a realidade do seu aluno. Porque muitas vezes a gente pune uma criança que já é punida pela vida. E nós temos que saber dessa realidade para saber como a gente deve tratar o nosso aluno, como a gente deve educar o nosso pequeno. E criança é a coisa mais linda do mundo. É a inocência. E ela conta aquelas vivências dela em casa, numa inocência, numa transparência, e é ali que você conhece. E é dessa roda que deve partir a sua forma de lidar com ele. Porque ele expõe para você a vida dele, ele conta para você como é a vivência dele. Aproveite este momento, faça essa roda de conversa, todos os dias. Já tem nos espaços, né? A roda de conversa é uma rotina da educação infantil. E é um momento de ser aproveitada pelo educador. Obrigada. Agradeço a todos. Joaninha, pode só passar o microfone, por favor? Eu sou Ivanise, sou pedagoga aqui na Escola Damon de Lima. E a respeito da roda de conversa, eu acredito muito nessa situação. Nós propomos aqui no Damon de Lima o nosso café com prosa. Essa roda de interação com as crianças é muito proveitosa. Então, eu pensei, por que não fazer isso com os adultos também? Então, nós propomos, uma vez por mês, ter o café com prosa. É um momento em que os professores se reúnem, um para conhecer o outro, para estreitar os laços, porque a gente passa tanto tempo aqui junto dentro dessa escola e, de repente, um não conhece o outro. Então, foi proposto esse café com prosa, deu certo, e todo mês nós vamos tirar um momento para estar conversando, conhecendo o outro, colocando ansiedades, um chora, o outro ri, é muito bom. E eu, assim, indico o café com prosa para vocês. Tá? Obrigada. Olá, eu me chamo Érica, eu sou aluna do 3º período de Pedagogia Univale e eu participo de um programa da CAPES, do PIBID, na Escola João Dornelas, no Penha. A gente trabalha com crianças do 3º CI, mas como eu tinha um interesse muito grande em aprender, tanto na área de anos iniciais quanto na educação infantil, eu faço um estágio voluntário lá, porque eu quis. Pedi permissão à pedagoga Márcia Machado, juntamente com a diretora lá, esqueci o nome dela, mas ela é muito gente boa. E eu faço um estágio. Hoje eu auxilio 5 crianças dos anos da educação infantil, dos anos iniciais. E a minha experiência lá é muito boa. Eu vejo que tem alguns empecilhos pelo público, né, do bairro, mas eu vejo o potencial das crianças lá. E, como a Joaninha disse, criança é a melhor coisa do mundo, é a inocência. E eu gostei muito da frase dela, que às vezes a gente pune a criança que já é punida. E eu percebo pelo histórico do bairro, de ser um bairro mais carente, como as crianças são, né? E aí eu tento sempre estar acolhendo aquela criança, elas são
no meu modo de ver, muito carentes, né? Sempre querendo ser abraçadas, ouvidas, e sempre que eu posso, aliás, sempre eu tento ouvi-las e fazer o melhor que eu posso para auxiliá-las e dar continuidade num trabalho que eu quero fazer para a minha vida toda. É isso. Temos outra contribuição, Tiago? Meu nome é Sebastião, estou fazendo o curso normal de professor infantil no Inter, ali na entrada da Ilha dos Araújos, e eu tenho tido muitas experiências, principalmente no meu lar, com meus filhos. A gente, para ser um professor infantil hoje em dia, tem que haver muita mudança, principalmente na nossa própria vida, porque para você entender uma criança, você tem que primeiro entrar no mundo delas. Você tem que interagir melhor com as suas crianças, principalmente nos lares, porque a educação começa nos nossos lares. Então, essa mudança está agindo em minha vida assim de uma forma muito espetacular, porque eu estou passando a entender melhor as crianças. Então, ali onde é que eu estou estudando, a gente está aprendendo de uma forma especial como agir com essas crianças. E eu queria fazer uma pergunta aqui para os pedagogos presentes, que é como devo agir em primeiro contato como professor com as crianças de diversas classes. A nossa roda de hoje, né, ela tem como tema educação e território. Né, mas o que significa território? Que conceito é esse? Quando que esse conceito ele surge e quando esse conceito ele passa a dialogar com a educação? O conceito de território é um conceito que ele vai surgir lá no campo da geografia, né, ainda no século XX, né, e ele vai inspirar muitos trabalhos dos geógrafos. Mas esse conceito ele vai ser buscado também por profissionais de outras áreas do conhecimento, né, no estudo dos seus objetos e das suas questões. Os geógrafos, eles também vão sentir necessidade de dialogar com outros campos de conhecimento para entendimento dos territórios que estão sendo estudados por eles. Então, o território ele acaba ganhando e demandando uma abordagem interdisciplinar nos seus estudos. Né? Existem vários trabalhos sobre território escritos por diferentes autores nas mais diferentes perspectivas. A ideia de território educativo, né, a ideia da discussão, da articulação do território com a educação, aqui no município de Valadares, é uma discussão que ela vai ganhar projeção e espaço com a implantação da escola de tempo integral. A escola de tempo integral, ela reconfigurou a organização do tempo e do espaço escolar. Né? Então, antes, as crianças da rede municipal, elas estudavam em turno, né? Ou de manhã ou de tarde, e passaram a ficar na escola em tempo integral para receberem uma educação que também fosse uma educação integral. A discussão da educação integral, ela considera que a escola é um espaço com um enorme potencial educativo, mas ela também considera que os espaços do entorno da escola, né, os espaços do bairro onde aquela escola se situa, também são espaços com potencial educativo. Então, a criança, ela aprende tanto na escola, com seus professores, com os demais funcionários da escola, mas ela também aprende com os moradores da comunidade no momento que ela não está frequentando a escola. Então, é importante que escola e comunidade se estabeleçam uma parceria, estabeleçam um diálogo para que a educação dessa criança, desse adolescente, seja uma educação um pouco mais ampliada. Então, num determinado momento, as crianças fazem atividades dentro da escola, em outro momento, as crianças vão fazer atividades fora da escola. As vivências das crianças fora da escola são consideradas pela escola como material de análise, como material
de estudo. Nós tivemos no início da roda uma experiência da Escola Raio de Luz, trazido pela professora Carla, né, em que a escola recebeu crianças advindas de um residencial, né, do residencial Vitória. Né, e a escola ela trabalhou essa vivência como elemento do seu currículo. Né? Então, a realidade da escola, a realidade vivida pelas comunidades, se tornou material, se tornou objeto de estudo. E a partir do momento que a professora propõe um projeto, Minha Casa, Minha História, né, é um projeto em que a casa ela é trabalhada na perspectiva de território. Né? A casa ela tem uma história. Né? E essa história ela é trabalhada pelo estudante, ela é trabalhada pela escola, ela é trabalhada pela família. Né? E a partir do momento que esse trabalho acontece, a casa ela vai ganhando sentidos, a casa ela vai ganhando significados, a casa vai sendo apropriada, laços são estabelecidos com a casa como um território. Da mesma forma, quando a escola propõe rodas de conversa, quando a escola propõe espaços temáticos, como a professora Fabíola, diretora da escola, ilustra essa experiência aqui da escola, é também uma prática de territorialização. Né? Uma prática em que os espaços e os tempos eles são ressignificados. Então, tanto a vivência da criança na comunidade, quanto a vivência da criança dentro da escola, são trabalhadas numa perspectiva educativa, são ressignificados. Né? Então, trabalhar numa perspectiva territorial, numa perspectiva dos estudos territoriais, né, é propor a criação desses laços, é considerar esses sentimentos de pertencimento, essas significações, a construção da identidade. Né? Uma criança que se muda para uma nova casa, né, ela constrói a sua identidade a partir dessa casa e constrói também a identidade dessa casa. Então, o território, ele nos constrói, mas a gente também constrói o território numa relação dialética, numa relação mesmo de transformação mútua. Então, a educação integral, ela trabalha nessa perspectiva de que uma formação integral, ela precisa considerar os múltiplos espaços em que a criança, que o estudante, ele vive, ele atua, e esses espaços, eles são espaços que tanto reconfiguram identidades, quanto são espaços que também são transformados e são espaços também transformadores. E nesse movimento de se pensar os territórios, a gente percebe também, principalmente em se tratando de educação em tempo integral, onde fica o lugar do brincar na escola em tempo integral. Principalmente aqui, que a gente está falando de uma escola de educação infantil. Então, se a criança passa 8 horas diárias em um ambiente que não é o ambiente da sua casa, do seu bairro, da sua rua, onde essa criança brinca? Essa criança brinca na escola. Então, algumas pesquisas já têm surgido com o objetivo de problematizar essa questão do brincar, né? O brincar como um direito da criança e como uma escola que fica com essa criança tanto tempo pode conseguir articular e dar o tempo do brincar, que não seja só um brincar direcionado, mas que seja o brincar por prazer. E qual o lugar das brincadeiras, que são as brincadeiras oriundas desses territórios, das práticas culturais diversas das crianças que a gente recebe. Então, temos algumas experiências no Brasil, uma delas, eu não sei se vocês conhecem, é o Territórios do Brincar. É um projeto que foi desenvolvido por uma educadora e cinegrafista, ou cineasta, melhor dizendo, a Renata Meirelles, em que ela e o esposo percorreram diversos estados do Brasil para identificar as práticas do brincar das mais diversas crianças. Então, se vocês procurarem no site territoriosdobrincar.org.br,
vocês vão encontrar também como essa pesquisadora identificou essas brincadeiras que acontecem nesses mais diversos espaços. E aí a problematização, porque elas também fizeram uma ponte com as escolas, porque às vezes a escola não conhece como as crianças brincam lá fora. E às vezes não dão o espaço para aquelas brincadeiras diferentes, brincadeiras que às vezes nem fizeram parte da nossa vivência. Como elas podem ser potencializadas, né? Então fica aqui também como uma dica, né, da gente estar atento enquanto educadores e educadoras a esse território do brincar que é tão importante para as crianças. A nossa roda de conversa vai dar mais um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos com a nossa roda de saberes, aqui na Escola Municipal Damon de Lima. Passamos agora para mais alguns questionamentos e a resposta de algumas questões que já foram levantadas. A gente vai começar com a pedagoga Joaninha, da Escola Estadual Diocesano, que vai responder à pergunta do Sebastião. O Sebastião, ele perguntou como o professor deve fazer essa primeira aproximação com as crianças, com os estudantes. Eu acredito que esse primeiro momento é o momento de conhecimento. É aquele momento que o professor olha para o seu aluno no olho. É aquele momento que o professor deixa o seu aluno conhecê-lo. A primeira aproximação, como a gente aproxima de um ser humano? Primeira coisa, a gente se apresenta, deixa a pessoa conhecer a gente e a gente passa a conhecer a pessoa. Com a criança não é diferente. A criança ela é muito mais... ela tem o momento dela, ela é muito mais real, ela é muito mais original. Porque quando você vê o olho de uma criança, quando você olha a carinha de uma criança, você já conhece uma criança. Ela não esconde o que ela não é falsa, ela não é mentirosa, ela é real. E o primeiro momento que você tem que conhecer o seu menininho, a sua menininha, é olhando para ele. É deixando ele se mostrar para você. É saber que aquele momento é real, que aquele momento é importante para ele, que ele está vendo em você o que ele é, porque ele vê no adulto uma expectativa que ele tem de vida. Ele vê no profissional que está ali do lado dele, na tia, no tio, um exemplo para a vida dele futura. Então, esse primeiro momento, Sebastião, de um professor com o seu aluno, é o momento de se identificar com ele. É o momento de dar oportunidade para ele se mostrar para você conhecê-lo. E deixa ele te conhecer também. Se coloca a nível do aluno. A gente tem que se nivelar às vezes, a gente tem que deixar o nosso lado criança, ser criança junto com o nosso aluno. Eu falo que quando a gente brinca com uma criança, a gente diverte muito mais que ela. Porque, na verdade, a gente volta ao nosso tempo de infância, que é um tempo bom, que é um tempo gostoso, que é um tempo que todo mundo tem para recordar. Então, deixa seu menino te conhecer, deixa sua menina te conhecer. Mostra para ela o que realmente tem de bom em você. E mostra para ela que você também é criança, igualzinha a ela. Só deixar se identificar, olhando sempre no olho e sempre a verdade. Muito obrigada, Joaninha. Pode passar o microfone lá atrás, por favor.
São os estabelecimentos dos vínculos, né? Quando a gente estabelece um vínculo afetivo com o outro, quer criança, quer adulto, a gente tem mais condições, né, de garantir a confiança e de garantir que o aprendizado aconteça, quando a gente já está assim mais próximo. Obrigada, Joaninha. Agora é com você. Meu nome é Hilda, sou aluna da Univale, né, do 5º período. Estou aqui juntamente com esses professores maravilhosos. Quero pegar um gancho na fala da Carla. Ela falou sobre a importância do brincar na educação infantil. A gente sabe que é muito importante mesmo. E é através dessa brincadeira, das brincadeiras, as crianças trazem esse reflexo para casa. E eu tenho observado nas instituições que eu tenho passado, fazendo estágio, o reflexo da vivência da criança na casa, no bairro. E eu percebo que a criança, quando a gente dá uns jogos, principalmente o Lego, tem construído muita arma. Então, assim, eu fico analisando naquela brincadeira construções das armas que eles conseguem. Crianças, estou falando de 5 anos, construindo aquelas armas e brincando com essas armas. Então, assim, você só vê brincando de bandido, atirando. Então, isso, assim, deixa-nos preocupados. Aí fica aí, né, nós, pedagogos, qual é a posição que nós vamos tomar sobre isso? Eu sou Marcília, trabalho nessa instituição, né? Nós, sobre o território, falando dentro da escola, falando fora da escola, né? Sou monitora, desculpem, né? E nós tivemos aqui uma experiência muito boa, né? Eu tive uma conquista muito boa, juntamente com professores, a nossa diretora Fabíola, e depois chegamos a comentar sobre o que foi tratado aqui. Reunimos junto com os pais, né? Os pais estiveram na instituição, fomos ao refeitório, aí foi passado um vídeo para os pais, né? E esse vídeo nós estávamos falando sobre a questão ambiental nos dias de hoje, né? Como tratar a questão ambiental nos dias de hoje com a criança, né? Como tratar a questão ambiental em casa também, juntamente com as crianças em casa. E eu fiquei assim impressionada como que os pais, eles se divertiram no momento que estiveram com nós aqui. Nós brincamos, nós tivemos momentos de dinâmica, né, com a nossa pedagoga Ivanise. E o que me marcou foi assim, os pais trouxeram, né, fizeram em casa brinquedos, né, em casa, né, recicláveis, que nós estávamos trabalhando sobre a reciclagem. E aí foi muito bom, porque eles trouxeram de casa, né, apresentaram para nós, não foi, Ivanise? E a experiência que eu tive com esse momento, porque a gente sabe que a educação, há um tempo atrás, ela era aluno-professor, professor e aluno, e os pais simplesmente deixavam as crianças na escola. Não tinha experiência, os pais não tinham o conhecimento do que acontecia dentro da escola. Então havia uma divisória entre pais e professores, e os alunos ficavam, né? Hoje o que eu vejo é o seguinte, com essa questão que nós trabalhamos aqui, o que eu vi foi uma construção de certa forma dizendo, foi uma intimidade. Professor, pai, aluno, pai, professor, e que houve uma integração. Os pais brincaram, os pais se divertiram e gostaram do que aconteceu. Teve pais que até depois chegou e perguntou, vai ter mais? Vai acontecer mais? Vai ter mais esse programa com a gente vai poder visitar mais a escola dos nossos filhos? Então, o que eu deixo aqui para nós, e ficou, né? Houve um projeto, implantamos um projeto na escola, né, juntamente com a nossa pedagoga, com os professores, e esse projeto foi implantado de trabalhar com uma reciclagem na nossa comunidade. O que aconteceu? Eles se propuseram a mandar coisas, a mandar aquilo que eles não usam mais em casa, aquilo que não precisam mais, que seria direcionado ao lixo. E também se propuseram a nos ajudar dentro da instituição, com essa produção. Então, o que eu deixo aqui é que nós deveríamos mesmo, né, chamar a atenção para esses pais, porque como, né, ela falou aqui, nós estamos vendo as crianças trazendo aquilo que
vem das famílias, aquilo que vem dos lares, né? Que são a produção dos seus brinquedos. Pega o Lego, coloca na sala, e aí eles vão produzir os brinquedos. E o que nós temos visto são esses tipos de brinquedo que ela falou. Mas nós queremos mudar essa história. E como que nós vamos conseguir mudar essa história? Trazendo os pais. Participando junto com os pais, para os pais entenderem o que está acontecendo. Eu acho que aí sim nós vamos ter um grande êxito na educação. Ok, na nossa roda de hoje, nos vários depoimentos que foram apresentados, a gente viu a importância da escola se abrir para a comunidade e vice-versa, né? E que nessa abertura, que nesse diálogo da escola com a comunidade, seja construído um grande território educativo. Nesse sentido, é importante o diálogo, né, permanente da escola com a família, da escola com as lideranças comunitárias, a importância do diálogo, né, de todos os sujeitos que se enquadram e que fazem parte desse processo. Durante muito tempo, a escola ela foi vista como uma instância única do saber. A gente sabe que a escola ela tem, sim, um papel específico, um papel particular, e ela vai lidar com uma forma específica de saber. Mas existem vários outros saberes que estão circulando, vários saberes que estão colocados nos diferentes territórios e que precisam de ser trabalhados pela escola. Para além, né, dos territórios educativos escolares, há também territórios educativos não escolares, onde os profissionais da pedagogia também atuam. Hoje, há a presença, né, do pedagogo atuando em espaços de promoção da saúde, há pedagogos atuando em espaços de promoção da política da assistência social, há pedagogos atuando em espaços empresariais, e todos esses espaços também possuem potencial educativo, todos esses espaços também possuem características particulares, características específicas, que devem ser levadas em consideração na elaboração das práticas e das propostas. A ideia de território educativo é a ideia de um espaço apropriado, de um espaço ressignificado, de um espaço marcado por sentidos, em que há uma identificação dos sujeitos com esse espaço. Esses espaços eles são construídos e também são construtores dos sujeitos que fazem parte dele. Quero agradecer, né, a gente já está chegando ao final, quero agradecer a participação de todos e de todas. Né? A proposta da Roda de Saberes é justamente essa, a gente integrar os conhecimentos, as pesquisas, o que está sendo desenvolvido na instituição de ensino superior, integrando esses conhecimentos com as práticas vivenciadas na educação básica e também com a comunidade. Então, é nesse tripé que a gente se movimenta e realiza a nossa Roda de Saberes. Eu penso que esse momento de compartilhamento das práticas, ele é muito importante, ele é muito produtivo, porque a gente pode ter uma ideia a partir de um relato, a gente pode alargar, né, ampliar a nossa visão para todos esses potenciais educativos, independente de quais territórios eles aconteçam, e que a gente possa também, a exemplo do que o grande patrono da educação brasileira, Paulo Freire, nos deixou como legado, de que a gente possa desenvolver uma educação amorosa. Ele dizia que ele não tinha receio nenhum em dizer que ele se considerava um intelectual amoroso, porque é pela amorosidade, né, pelo respeito ao outro como um legítimo outro, na diferença, é que a gente também se educa. Né? O educar ele acontece nesse processo de comunhão, mediatizados por diversos territórios, por diversas práticas culturais, mediatizados pelo mundo. Então, eu agradeço mais uma vez a participação e a nossa Roda de Saberes fica por aqui. Até a próxima.